E aí, povo? Na aula de hoje a gente vai trabalhar com um componente do Android que é bem legal, que é a Action Bar, tá? Ela permite com que a gente possa trabalhar com menus aí dentro da nossa aplicação. Então você consegue trabalhar com a tua interface de uma forma um pouquinho melhor, sem ficar enchendo de vários botões aí para ficar abrindo telas e outras activities, outros aplicativos que você tem aí dentro do teu dispositivo, tá ok? Vamos lá então e vamos ver como que funciona a Action Bar aí. Seguindo aí, então, para a gente começar a brincar com a Action Bar aí e ver o que tanto de funcionalidade ela tem pra gente aí, vocês vão iniciar um projeto novo, tá? Então a gente vai pegar aí, vamos pegar aqui e iniciar um novo projeto. Eu vou chamar aqui de Action Bar, tá? Dá um next aí. API 19, dá um next. Add no activity, dá um finish. Daí só aguardar a construção do projeto aí. Então aí o projetinho criado. Vamos só fazer aquelas modificações de sempre lá no nosso styles. Vou tirar isso aqui. Android dim.olo.light. Já um detalhezinho aqui quanto à questão da Action Bar, tá? Para que vocês possam trabalhar com Action Bar dentro de um aplicativo, vocês têm que escolher um tema que tenha suporte a esse componente. No caso aqui a gente vai estar utilizando o Dark Action Bar. Mas se você, por exemplo, escolher aqui no Action Bar, você vai estar utilizando um tema que não tem suporte a esse componente, tá? Então, para que você possa utilizar Action Bar, sempre escolha um tema que tenha a Action Bar presente aí no layout desse tema, tá? Então, vou colocar aqui Dark Action Bar. E daí aqui, botão direito na pastinha res, new activity, empty activity, tá? Marca lá como launcher, pode deixar como main mesmo. Dá um finish. Então aí a nossa activity aí. A Action Bar é essa barrinha aqui, tá? Que fica aí em cima do nosso aplicativo, onde vai ter o ícone do teu aplicativo, o nome, pode ter mais algumas ações aí. O que a gente vai fazer aqui é trabalhar com mais algumas ações dentro da nossa Action Bar aqui. E também trabalhar com o nosso ícone, que eu vou mostrar uma outra forma de utilização dele, além de só representar o nome da tua aplicação aí, tá ok? Então assim, para que a gente possa adicionar algumas coisas na nossa Action Bar ali, a gente vai trabalhar com um arquivo de recurso novo aí, que é o recurso menu, tá? Que ele permite com que você adicione itens nessa Action Bar e também em outras opções de menu que você possa ter aí para utilizar dentro do teu dispositivo. Então a gente vai começar criando esse arquivo de XML e daí eu vou explicando essas opçõezinhas aqui para vocês ali dentro do XML mesmo. Então vamos pegar aqui e voltar lá no nosso projeto. Vocês vão vir aqui na pastinha res, botão direito, new Android Resource File, tá? Vamos chamar aqui de menu main. Tipo de recurso, vocês vão colocar aqui menu, tá? Dá um OK lá. E daí aqui a gente vai usar a tag item. Vamos definir um identificador para os itens do nosso menu para que a gente possa acessar eles via programação, tá? Vou colocar aqui action buscar. A gente vai definir um título, né, um nome para esse item do menu, um ícone, tá? A gente vai colocar aqui Drawable IC menu search, tá ok? E daí a gente tem uma opção que é bastante importante vocês, na hora que for utilizar ela aí, escolher a forma como você quer que o item seja mostrado, que é essa aqui, ó, Show as Action. Ela tem essas opções, tá? Always if room with text, never collapse action view, tá? Qual que é a diferença dessas opções aqui? Always, ele sempre vai mostrar o item do menu, no caso o ícone desse item aí, sempre vai estar disponível para o usuário em toda a tua aplicação quando ela estiver aberta. If room, esse item do menu, ele pode ser mostrado ou não, tá? Dependendo do tamanho da tela do dispositivo do usuário. Se ele não for mostrado, ele vai para um menuzinho
que fica de overflow no canto lá, a hora que a gente for rodar esse exemplo aqui, vocês vão ver. With text, ele mostra só o título do item do menu. Never sempre vai para esse menu de overflow. E Collapse Action View é para quando você tem algum item ali do teu menu que quando o usuário faz alguma ação sobre ele, esse item ele se transforma, ele faz algum outro tipo de coisa aí, tá? Ele se expande, faz alguma coisa assim. No nosso caso aqui, a gente vai colocar aqui Show as Action. Eu vou colocar aqui Always, porque a gente não vai ter tantos itens aí para trabalhar, tá? Então não tem problema. E vamos criar mais um aqui. ID Action nova tela. Title nova tela. O ícone nesse aqui a gente não vai colocar, tá? Vamos colocar aqui só o Show as Action Never. Ele vai ficar aqui sublinhadinho em vermelho, tá? Ele está pedindo ali para que a gente use a app Show as Action, que é um recurso de quando você trabalha com as bibliotecas de suporte. No caso aqui a gente não está utilizando as bibliotecas de suporte, então vocês vão fazer o seguinte, ó, vem aqui no Gradle Scripts, no segundo item aqui, ó, build.gradle, tá? Abre lá. E daí vocês vão remover essa linha aqui que tem a biblioteca de suporte, tá? Pode só remover ela ali. E daí Sync Now. Daí o Gradle vai sincronizar de volta o projeto aí. Só aguardar o trabalho do Gradle aí. Feito. Então ele já vai sumir ali pra gente, tá ok? Então a gente tem o nosso arquivo de menu criado aí. Como que vocês vão fazer para pegar esse menu aqui e fazer ele aparecer aí agora lá na nossa Action Bar, tá? Então vocês vão vir aqui na Main Activity de vocês e vamos sobrescrever aqui o método onCreateOptionsMenu, tá? OnCreateOptionsMenu ele retorna um boolean pra gente que indica se você quer que o menu seja colocado na Action Bar ou não, tá? No caso a gente vai colocar aqui em Return True para que o menu seja vinculado na Action Bar. E daí aqui você vai pegar o getMenuInflator.inflate e vai pegar o teu arquivo de menu lá, menu main. E tá aí o menu, tá? Manda rodar lá pra gente já ir vendo como que vai ficando a nossa aplicaçãozinha aí. Então aí, nosso aplicativo, tá? Os dois itens que a gente colocou no menu aí, o Search, que por enquanto não faz nada. O nosso botão com a logo e o título da aplicação, que também tem o comportamento padrão, que não faz nada. E o menu Overflow, que fica ali no cantinho, para os itens que a gente colocou como Never no nosso menu. Então, ó, se você for lá sobre ele, ele vai listar daí os itens que você tem dentro marcados como Never ali, tá ok? Então, aqui a gente tem o nosso menu criado. Como que eu vou capturar o clique dos itens desse menu, tá? Então, para que vocês possam capturar o evento de toque aí no menu, vocês vão ter que implementar aqui o onOptionsItemSelected, tá? É esse método aqui que vai permitir com que você possa capturar os eventos de toque ali do menu. Daí, o return aqui também é boolean, tá? Se você retornar true, ele diz que o evento de clique que você capturou é para ser consumido dentro desse onOptions aqui. Se você retornar false, ele vai propagar o evento de toque do usuário para outros onOptions que possam existir implementados aí, tá? Existe essa possibilidade, a gente vai ver mais para frente isso daí. Tá? Então, no nosso caso aqui, como a gente vai consumir o evento de toque dentro desse onOptions mesmo, a gente pode retornar true para que ele pare aqui a captura do evento. Se eu quisesse que ele fosse propagado, você retorna false, tá ok? Na maioria das vezes você vai retornar true, tá? Dependendo do teu layout aí que você está trabalhando. E daí aqui a gente vai trabalhar com um switch. Vamos pegar ali o item que vem como parâmetro, .get
item ID. E daí a gente vai verificar de acordo com os identificadores dos itens que a gente tem no menu lá. Então a gente vai pegar aqui, ó, Action nova tela. E daí o que a gente vai fazer nessa nova tela? Nesse caso aqui, a gente vai abrir uma nova tela aí com uma intent, né, um Start Activity. Então vocês vão pegar aqui, ó, pastinha res, botão direito, new, opa, calma aí, res, botão direito, new activity, empty activity, tá? Main 2 activity, não marca como launcher, tá? Deixa só assim, finish. E daí no layout dessa 2 aqui, vocês vão colocar um large text lá. Só vou escrever aqui, tela 2, tá? Não precisa modificar mais nada. E daí vamos iniciar aqui ela, intent, new intent, main 2 activity.class, start activity, importar ali a intent. Então tá aí, quando eu for lá na opção nova tela do meu menu, ele vai iniciar uma nova activity pra gente ir. Vamos ver lá. Então mandar rodar aqui. Então tá aí nosso aplicativo. Vamos vir aqui no nosso menu Overflow, uma nova tela. Ele abriu a nova activity lá pra gente, tá? Voltar aqui. Voltamos lá para nossa tela inicial. Quando a gente trabalha com novas telas, né, a gente permite uma profundidade de navegação dentro do nosso aplicativo aí. Dentro do Android, vocês podem estar utilizando um recurso que é o Up Navigation, tá? O Up Navigation, o que que ele é? Ele permite com que você pegue aqui a logo do teu aplicativo e faça com que apareça uma setinha aqui do ladinho da tua logo, indicando que o usuário pode voltar para a tela anterior a partir da logo do teu aplicativo, ao invés de utilizar o botão voltar lá do dispositivo. Para que você habilite isso daí, no caso aqui a gente vai estar na tela 2, né? Então vocês vão vir aqui, Action Bar, Action Bar, Get Action Bar. E daí aqui na Action Bar a gente tem os métodos aqui para trabalhar, ó, Set Display Home as Up Enabled e Set Home Button Enabled. Tá? A gente vai trabalhar com os dois aqui para que vocês possam entender qual que é a utilização deles. Para criar a flechinha ali, a gente vai utilizar esse aqui, ó, Set Display Home as Up Enabled. Então vamos voltar lá para nossa aplicação. Action Bar, set display home as up enabled, dá um true, tá ok? Manda rodar lá. Então aí nosso aplicativo. Vamos iniciar aqui a nossa nova tela. Olha lá, agora a gente tem um indicador dizendo que eu posso voltar para minha tela anterior a partir da logo do meu aplicativo, tá? Se você der um toque lá, não vai estar fazendo nada ainda, tá? Vamos só voltar aqui. Como que eu vou indicar essa navegação aí, tá? Então vocês vão ter que fazer o seguinte, eu vou ter que vir aqui no Manifest, tá? Abre lá o Manifest. E aqui na nossa Activity, na main 2, você vai usar aqui o atributo que é o Parent Activity Name, tá? Para indicar qual que é a Activity pai dessa Activity aqui, para onde que ela tem que voltar, para qual Activity que ela tem que voltar na navegação, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, Main Activity, tá ok? Manda rodar lá. Então é o nosso aplicativo. Vamos abrir a tela. Então agora eu vou vir aqui. Ó, ele volta lá para minha tela anterior aí, para minha main activity. Só que tem um probleminha aqui, que visualmente assim não aparece, né? Vou fazer o seguinte aqui, ó, no onCreate, a gente vai fazer um log aqui. Deixa eu criar aquela tag ali. Static Final Tag. Que daí se a gente precisar utilizar o log de volta, já tem a marcação criada aqui para os logs lá. Manda rodar lá de volta. Então aí, ó, eu vou abrir a nova tela aqui, tá? E vou voltar aqui pelo meu Action Bar, tá? Então vou voltar ali. Ó, ele chamou o onCreate da minha main activity. Vou abrir aqui a nova tela de novo e vou voltar agora pelo voltar do dispositivo.
Ó, ele voltou e não chamou um create. O que que isso significa? Que se eu voltar para minha aplicação através do meu home button aqui, ele vai destruir a minha main activity e vai recriar a interface dela do zero de novo. E às vezes esse comportamento não é tão interessante, né? Então, para que você consiga contornar esse problema e fazer com que o voltar pelo home button seja igual ao voltar do dispositivo, você vai vir aqui na tua main activity e vai colocar aqui a propriedade launch mode e vai escolher single top, tá? Quando você coloca como single top, o que que ele faz? Quando você pede para voltar dentro daquela tua pilha de activities, ele vai verificar se essa activity ela já não existe nessa pilha de activities. Se ela já existir, ela simplesmente traz de volta essa activity para frente. Tá? Então ela não destrói a activity e cria uma nova do zero. Tá? Então só mandem rodar lá para que vocês possam ver isso daí. Então vamos abrir a nova tela. Aí eu vou voltar agora pelo home button aqui. Ó, ele não chamou o onCreate para mim, tá? Então, dependendo da situação que você está trabalhando aí, é legal trabalhar com Launch Mode para evitar alguns problemas aí de redesenhar toda a interface da tela que você está pedindo para voltar, tá ok? Seguindo aí, vamos ver aqui. Lá na nossa Main Activity, né, a gente não tem para onde voltar dela, mas você pode habilitar também que o usuário possa fazer algum tipo de ação em cima da tua logo do teu aplicativo, usando a opção lá Set Home Button Enabled, tá? Então vamos pegar aqui e nossa Main Activity. Eu só vou pegar aqui o código da Action Bar, da Main 2, então a gente vai fazer a mesma coisa. Deixa eu tirar isso aqui. Então lá, Action Bar.set Home Button Enabled, tá? Seta como True. Daí quando você faz isso, você vai habilitar o clique em cima da tua logo, tá? Ela não vai ter a flechinha, mas o usuário vai poder interagir com a tua logo. E daí aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer com que quando o usuário pressionar a tua logo e estiver na tela principal do teu aplicativo, ele retorne para a tela principal do dispositivo. No Android, vocês podem fazer isso daí retornando com essa ID aqui, tá? Android RID Home, tá? Para que você possa capturar aí o evento de clique nesse botão Home aí da tua aplicação, tá? Então, o teu botãozinho, esse botão que a gente tem aqui em cima da nossa logo, ele tem aquele identificador lá, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, case Android RID Home, quer dizer que eu pressionei o botão o home button aí dentro do meu aplicativo. E quando eu fizer isso daí, eu vou lançar uma intent aqui também. New intent. E aqui no caso a gente vai voltar lá para a nossa tela inicial, tá? Action main. Add opa. it.add category. Intent.category home start activity intent. Beleza? Só vamos pegar isso aqui, tirar ali do nosso switch, break aqui, né? Tá aí, vamos rodar lá. Então aí nosso aplicativo, vou navegar aqui, ó, segunda tela. Voltei, estou na primeira tela, pressionei o home button lá. Como eu adicionei ele Action Main Category Home, ele volta para a tela inicial do meu dispositivo, tá ok? Então é só para que vocês possam ver, tá? Então você pode permitir a navegação com o Set Display Home as App Enabled ou Set Home Button Enabled para que você possa fazer alguma ação daí sem fazer a navegação, tá? Seguindo aí, agora a gente vai trabalhar um pouquinho melhor ali com o nosso item de pesquisa ali, da nossa barrinha aí, né, a nossa lupinha lá, o nosso search. Só que antes de a gente começar a trabalhar nela, tá? Lá no nosso menu a gente tem uma outra opção que vocês podem definir, que é a Action View Class. Tá? Então vocês vão pegar lá o menu de vocês, nosso buscar aqui, Action View Class.
Essa opção permite que vocês indiquem alguma view para que ela seja mostrada quando você expandir, né, o usuário efetuar alguma ação em cima daquele botão ali. O Android ele tem vários componentes que você pode estar utilizando aqui, que já tem algumas implementações prontas para a gente, então facilita bastante algumas ações padrão aí. Mas se você quiser, você pode estar customizando isso daí, dar uma olhadinha na documentação como fazer esse tipo de coisa aí. No caso aqui a gente vai trabalhar com um componente pronto já, tá? Que vai facilitar para a gente toda a parte de busca aí. Então vamos colocar aqui android.widget.searchView, tá? E o nosso always aqui, a gente vai colocar também o collapse action view. Porque quando o usuário pressionar ele, ele vai se expandir para mostrar o search view e daí ele pode voltar ao normal e vai mostrar só o ícone da busca, tá ok? Então vamos mandar rodar aqui. Então nosso aplicativo aí, ó. Agora quando eu clicar aqui sobre o meu botão de busca, ele se expande para que eu possa digitar algum texto, tá ok? E daí quando eu fecho ele volta a ser a minha lupinha lá, tá ok? Para que a gente possa fazer alguma coisa com essa lupa de fato aí, a gente vai pegar aqui o layout da ActivityMain. Deixa eu só fechar a 2 aqui. Fechar o manifest também. Vocês vão pegar aqui, colocar um list view aí, tá? Coloca o list view lá. E daí aqui a gente vai criar algumas coisinhas para a gente trabalhar com o list view aí. Então vamos criar aqui as nossas propriedades aí, list view, list tarefas. A gente vai criar aí uma listinha de tarefas, tá? A gente precisa aí de um list de tarefas e também precisamos de um adapter, né? Array adapter. Adapter tarefas. Vamos importar aqui o list. Vamos pegar aqui o nosso list tarefas, list view, find view by ID, list view. Iniciar nosso list de tarefas ali, new array list, string tarefas.odd. Tá? Eu vou colocar aqui uns nomes bem nada a ver de tarefas, é só para que a gente possa ver a questão do filtrar aí, tá? Do nosso search view ali, tarefas.odd. Tarefas.odd. Vamos colocar mais um aqui. Beleza. E daí vamos trabalhar com o nosso adapter ali. Adapter tarefas igual array adapter, contexto, layout, simple list item 1, nosso tarefas, set adapter. Beleza, vamos mandar rodar lá só pra gente ir vendo como que tá ficando. Então, nosso aplicativo aí, tá? Nosso list view. A ideia aqui é que quando você expandir para buscar, digitei ali, por exemplo, X, ele vai me mostrar só o que começa com X do meu list view, tá? Essa é a ideia do que a gente vai fazer aí. Então, vocês vão pegar aqui lá no On Create Options menu de vocês, tá? A gente vai pegar o nosso item de busca ali. Vamos pegar aqui, ó, menu item, menu.finditem, rd.action buscar. Esse action buscar, quando ele está expandido ali, ele é um search view. Search view item.get action view.
E daí nesse search view.set um carry text listener, tá? A gente vai implementar na nossa classe mesmo aqui, tá? Então passa this lá. Então, ó, on carry text listener. Cadê a nossa classe aqui? Implements on carry text listener. Ele vai pedir para que a gente implemente ali os métodos onCarryTextSubmit e onCarryTextChange. Tá? Ele vai lá para baixo lá para a gente. Qual que é a questão aqui? Os dois retornam um boolean, tá? Se você mandar retornar false, ele faz a ação padrão que está implementada dentro do componente. E se você mandar retornar true, você diz que o teu método é que vai manipular o evento, no caso de mudança de texto ou de submissão do texto, tá ok? No onCarryTextSubmit, a gente vai deixar false mesmo, porque a gente não vai trabalhar com ele. E no onCarryTextChange, a gente vai retornar true, porque a gente vai trabalhar com ele aí, tá ok? Então, seguindo aqui, no nosso onCarryTextChange ali, a gente vai iniciar aqui, só colocar aqui um if new text igual a null ou new text.trim.equals. Daí a gente vai fazer alguma coisa, tá? Quando onCarryTextChange lá não tiver nada digitado ou o usuário digitar só um espaço, tá? Então ele não vai fazer filtro nenhum pra gente. Senão a gente vai fazer o filtro normal aqui. Deixa eu só return true. Então, vamos pegar aqui, ó, array list. Vamos criar um temp string new array list. A gente vai passar aqui as nossas tarefas ali. Ele vai fazer uma cópia pra gente do nosso array list que a gente já tem criado. E daí a gente vai percorrer esse nosso array temp aí. Temp.size e maior ou igual a 0 e menos. Size menos 1, né? Então vamos pegar aqui. A gente vai verificar se o item que a gente tem na lista casa com o item que está sendo passado ali como texto. Se tiver, a gente não remove do nosso array list, tá? Se não casar, a gente remove do nosso array list para daí atualizar o nosso list view, tá? Então a gente vai pegar aqui o nosso temp.get, nosso item que está nessa posição, starts with new text. Só vamos fazer algumas coisinhas aqui. To uppercase. Ponto to uppercase. Então, se for diferente o item que está dentro do meu temp do item que eu estou passando ali como new text, eu tenho que remover do meu temp esse item, tá? Feito isso, eu tenho que atualizar o meu list view lá, o meu adapter de tarefas, new array adapter, contexto, android r.layout.simpleList item 1. E aqui agora a gente vai passar o temp ali, tá? É essa lista atualizada filtrada com os itens que casam com o que a gente está passando na busca. Opa, list tarefas ponto set adapter tarefas. Tá ok? Manda rodar lá pra gente já ver como que. Então aí nosso aplicativo com o list. Vamos abrir lá a busca. Eu vou colocar aqui X. Tá? Ele deixou para mim no list view ali só o X. Vou sair aqui. Ó, mandei voltar. Ele não voltou a minha lista inteira como ela estava. E aí a gente tem um problema, né?
Então, o que que acontece aqui? Eu fiz a modificação, setei um adapter novo, só que aquela lista minha antiga que tem tudo lá, ela deveria aparecer novamente, tá? Como que eu vou fazer isso daí? Então, eu vou pegar aqui, ó, isso aqui e vou passar para cá. Só que daí aqui eu tenho as minhas tarefas, tá? E daí ele vai limpar para mim o meu list view aí e vai trazer todos os itens de novo sem estar filtrado, tá? Só que para facilitar isso aqui, vamos criar um método aí, né? Iniciar lista tarefas. Vamos criar aqui um list. Lista tarefas. Tá aí, assim fica mais fácil da gente trabalhar, né? Então aqui também a gente pode mudar. Iniciar lista tarefas, nossas tarefas, tá? Manda rodar lá de novo. Então aí, vamos testar de volta a nossa busca aqui, nosso filtro, né? Então, vou pegar lá o X, sair do meu filtro, minha lista voltou ao normal, tá? Então, ó, de A. Tá ok? Então, o nosso filtro funcionando aí, tranquilo, filtrando os itens da minha lista. Às vezes, só fazendo isso aqui, tá? Só verificando se o item tá, se a lista tá, o new text está vazio ou não. Às vezes, dependendo da tua lógica aí dentro da tua aplicação, isso aqui pode não funcionar, tá? Daí você tem que fazer o seguinte aí. Você vai vir aqui no onCreate Options menu e vai pegar ali o teu item, ponto, set on Action Expand Listener, tá? Vou colocar um this aqui só para mim poder explicar isso daí. A gente não vai trabalhar com ele on Action Expand Listener. Então ele vai trazer os dois métodos aqui para você, tá? Item Action Expand e Item Action Collapse. O false aqui, ou true, tá? O true significa que é para aquele item do teu menu expandir, e o false diz que não é para expandir, tá? No nosso caso, a ação padrão ali, quando você vai na lupa, ele abre o campo de texto para que o usuário possa digitar. Então a gente quer que o item se expanda. Se você deixar como false, ele não vai expandir, e aqui se você deixar como false, ele não vai voltar ao normal, tá? Então, dependendo se essa situação aqui onde você fez o if, tá, de reiniciar a tua lista, ela não funcionar aqui, você pega esse método aí e joga aqui no collapse, tá? Daí quando o teu menu voltar ao normal, só pro íconezinho da lupa lá, ele faz a limpeza da lista também para você, tá? Pode ser uma situação aí que você precise fazer isso daí. No nosso caso aqui não é necessário, tá? Então vou só tirar isso aqui. A gente não vai precisar dessa implementação. Quanto menos código tiver aí, melhor pra gente, né? Porque fica muita coisa aí, fica complicado de entender o que está acontecendo. Só voltar aqui no nosso Search View, tá? Então a gente pegou ali os métodos do nosso Search View aí, tá? Para fazer a questão da query. Aqui no nosso text submit, não sei se vocês viram ali, mas quando que ele dispara um query text submit? Quando você digita aqui, ó, e você vem aqui na lupinha do teu teclado e manda fazer a busca. Daí ele dispara o onCarryText submit, tá? No nosso caso, como a gente está fazendo só um filtro conforme o usuário está digitando, então por isso que a gente não implementou esse método aí, tá ok? Seguindo aí, vamos ver aqui o que a gente tem. O Action Mode, tá? Que é um negócio muito bacana aí da Action Bar que vocês têm para trabalhar, que ela permite com que a gente trabalhe com Action Bar em modo contextual. O que é isso daí?
Dependendo da ação que o usuário esteja fazendo naquela activity, em algum componente em específico ali do teu aplicativo, você pode fazer com que a action bar mude de cor, de ícones, para que o usuário possa fazer novas ações naquela tela que ele tá? Então a gente vai fazer aqui o seguinte, ó, a gente vai pegar no nosso aplicativo para quando o usuário segurar o dedo em algum desses itens da lista aqui, esse item vai ficar marcado e daí vai aparecer uma lixeirinha aqui para que o usuário possa excluir o item da lista que está marcado, tá? Então a gente vai criar um menu contextual para apagar itens do nosso list view aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é, como vai ser um menu contextual, né? Então a gente tem que criar um novo arquivo de menu, a gente não pode utilizar esse mesmo aqui que a gente já está. Então vocês vão pegar aqui, ó, botão direito, New Menu Resource File, e a gente vai colocar aqui menu delete. Vamos criar aqui ID action delete. Vamos colocar um title, apagar, um ícone, menu, oh meu Deus, delete. E o show as action always. Como a gente está trabalhando com ícone, ele não está mostrando o texto, tá? É um guia, uma guideline do Android, isso aqui, tá? Eles recomendam vocês sempre trabalhar com o título, mesmo que você não mostre ele, porque em último caso, se o sistema precisar se adaptar ao máximo ali, ele vai pegar esse título aqui para mostrar para o usuário, tá? Mesmo que você não utilize, sempre sete alguma coisa aí nessa propriedade title aí, tá ok? Feito isso daí, para que a gente possa trabalhar com o nosso Action Mode aqui, a gente precisa implementar essa interface de callback aqui, tá? O Action Mode.callback. Então vocês vão pegar aqui na activity de vocês, vocês vão colocar aqui, ó, Action Mode.callback, tá? Não é callback 2, é só callback. Manda implementar os métodos lá, tem 4 métodos aí para implementar. Dá um OK. Ele vai jogar lá para baixo para gente. Do nosso action mode aqui, do nosso callback, né? Então, o onCreateActionMode retorna um boolean. Se for false, você diz que não é para criar esse menu contextual. Se for true, que é para criar o menu contextual. Então, a gente vai deixar como true. O onPrepareActionMode, você vai sempre chamar ele quando você for atualizar o teu action mode ou for trocar o menu dele. No caso é como no sentido de atualização, tá? Então no nosso caso, como a gente não vai utilizar, vai ficar como false mesmo. onActionItemClicked a gente vai utilizar para capturar os cliques nos menus que foram criados com o action mode, tá? Por enquanto deixa assim. E onDestroyActionMode ele vai destruir o nosso action mode aí, tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, quer dizer, antes de fazer a nossa parte do destroy ali, vamos criar aqui uma propriedade aí, action mode, e daí aqui a gente vai setar o action mode para null, para destruir ele. A gente vai pegar o nosso list tarefas aqui, clear choices, tá? Para que a gente possa limpar possíveis escolhas que o usuário tenha deixado marcado. Vamos pegar o nosso adapter e notificar ele, pedir para que ele notifique a nossa list que houveram mudanças no nosso conjunto de dados aí. E a gente vai pegar aqui também o nosso list tarefas.set choice mode list view choice mode single, tá? A gente vai retornar aqui para o modo simples. O list view ele permite que o usuário selecione mais de uma opção por vez ou possa selecionar só uma de cada vez, tá? Então, assim, quando a pessoa segurar o toque por um tempo, ele vai ativar a seleção múltipla. Quando destruir o Action Mode, ele vai voltar para a seleção simples, tá ok? Como que a gente vai ativar
seleção múltipla aí, tá? Então, vocês vão fazer o seguinte, aqui no list view, né, no list tarefas. Então, vou pegar aqui o list tarefas, a gente vai setar aqui o set on item long click listener, tá? Vou colocar aqui o this, porque a gente vai implementar na nossa própria activity. On item long click listener. Vamos implementar aqui. Então vai estar lá o nosso on item long click. O nosso on item long click ele retorna também um boolean aí, tá? Então se ele retornar false, significa que é para propagar esse evento de clique aí, para que alguma outra coisa capture. Se você retornar true, você indica que é para consumir nessa implementação tua mesmo, tá? Então a gente vai retornar true aqui, porque a gente não precisa propagar isso daí para frente. Vamos fazer aqui um if com o nosso action mode, porque é aqui que a gente vai ativar o action mode, tá? Que daí o usuário vai estar entrando nessa forma contextual da nossa aplicação aí para apagar itens. Então a gente verifica se o action mode é nulo. Se ele for nulo, a gente vai iniciar o nosso action mode. Ele pede aqui um callback. O callback é uma classe que tenha implementado o actionMode.callback. No caso, como é a nossa própria activity, então você pode passar o this ali. E aqui no nosso onCreateActionMode, tá? Quando eu fizer o startActionMode, ele vai chamar o onCreateActionMode. Aqui a gente vai pegar o nosso getMenuInflator.inflate menu.menuDelete. Vai criar ali o nosso menu com a lixeirinha lá, tá ok? Manda rodar aí só para vocês irem vendo como que tá ficando. Opa, deu um errinho aqui. Action delete. Agora sim. Manda rodar lá. Então aí, ó, no nosso aplicativo, como que você vai fazer aqui? Você não vai só tocar nos itens da lista, tá? Você vai dar um toque e segurar o toque. Ó, ele vai ativar o menu contextual, vai mostrar a lixeirinha ali, que é o nosso menu ali do nosso Action Mode. Daí selecionei os itens, clico na lixeirinha, ele vai apagar para sair do Action Mode, né? Concluir a minha ação. Vem aqui, confirmo, tá ok? A gente tem que implementar, logicamente, ali ainda a nossa lixeirinha, tá? Mas é só para mostrar aí a coisa toda funcionando. E perceba uma coisa, quando a gente seleciona os itens aqui, ó, selecionei, ele não mostra para mim qual item exatamente que está selecionado quando eu faço esse long click aí. E isso é ruim, tá? Do ponto de vista de experiência do usuário, porque eu vou mandar apagar, mas eu não sei exatamente quais itens eu vou mandar apagar, tá? Imagine que a lista é maior, tá? Então isso daí pode confundir um pouco o usuário aí. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, para que a gente possa mudar esse comportamento do nosso list view ali, a gente vai trabalhar com um adapter customizado, tá? Então vocês vão vir aqui, new Java class, a gente vai criar aqui meu array adapter. Extends array adapter, tá? A gente só vai estar sobrescrevendo no array adapter normal, não vamos estar fazendo toda aquela coisa do base adapter lá que a gente viu, tá? Contexto, recurso e uma lista de objetos, e a gente vai pegar aqui o nosso getView. A gente vai recuperar aqui a view da nossa classe Py aí, do nosso array adapter. Então, getView, position, convertView, parent, tá ok? Aí a gente vai pegar o nosso listView, que é o nosso parent, né? O objeto Py aí das nossas views, né, daqueles text views que tem dentro do simple list item 1, tá? Então aqui a gente tem um text view e o Py dele é o list view. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque é o list que sabe
qual item dele é que está selecionado e qual item que não está selecionado, tá? Então a gente vai utilizar isso daí para mudar a cor de fundo dos nossos itens aí. Então, ó, int color list view ponto eita, is item checked, né? Passa a posição. Então, se tiver marcado, a gente vai pegar aqui cor cinza, se não, cor ponto transparente. E a gente vai pegar a view ali, set background color, e vai retornar a view aí. Tá ok? Então, o nosso adapter aí, bem mais simplesinho do que aquele base adapter lá que a gente trabalhou, para criar um adapter customizado. Aqui no caso a gente só está mudando a cor de fundo de um array adapter, tá? Que já existe aí, trabalhando com o simple list item 1. E daí aqui no nosso iniciar lista tarefas, em vez de a gente utilizar o array adapter, a gente vai utilizar aqui o meu array adapter. Tá? Só muda ali, não precisa mudar mais nada. Manda rodar lá. Então tá aí nosso aplicativo, tá? Vamos selecionar aqui, ó. Só que ele ainda não está deixando marcado, mesmo eu mudando o adapter, tá? É assim mesmo. Porque o que que acontece? A gente mudou o adapter agora para ter o comportamento de mudar a cor de fundo quando eu selecionar os itens. Só que eu ainda não disse para o meu list view que esse item ele tem que ficar marcado. Então a gente tem que mudar isso daí lá no nosso long click. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte aqui. No nosso long click, a gente vai pegar o nosso list de tarefas, ponto, set choice mode. A gente vai dizer agora para ele trabalhar com modo de escolha múltipla. E para pegar esse item aí, tá? List tarefas, ponto, set item checked. O item da posição tal, list tarefas, ponto, is item checked, tá? Isso aqui ele recebe um true ou false, tá? True ele marca, false ele desmarca. Tô fazendo isso aqui para fazer tipo um toggle, para que você possa, se tiver marcado, você desmarcar, e se tiver desmarcado, você possa marcar, tá? Agora com isso aqui feito, agora sim, manda rodar lá. Então e agora nosso aplicativo, long click, ó, agora ele ficou marcado. Agora eu consigo saber quais itens exatamente, quando eu mandar apagar, quais itens é que vão ser realmente apagados aí, tá? Então, agora a gente já tem toda a parte de clique implementada aí. Só que, imagine que você tem uma lista aqui, né, gigantesca aí, sei lá, com 50 itens e o usuário sai marcando as coisas aí. E ele quer saber quantos itens ele marcou dessa lista, tá? Então a gente vai fazer com que essa quantia de itens aí apareça para o usuário, dizendo que você selecionou tantos itens da lista. Para a gente fazer isso daí, a gente vai trabalhar com o plurals, tá? Dentro do strings.xml aqui, com a tag plurals, quantidade tarefas. 0, nenhuma selecionada. Item quantity 1, uma selecionada. Item other selecionadas. Tá ok? E daí aqui no long click a gente vai atualizando daí esse texto aí da nossa action mode ali. Então a gente vai pegar aqui a nossa quantidade de itens. Vamos pegar aqui o nosso list de tarefas, .get checked item count, strings selecionados, get resources, .get quantity string, r.plurals, quantidade de tarefas, quantidade, action mode, set title selecionados, tá? Manda rodar lá. Então aí agora a gente vai marcar aí, ó, uma selecionada, duas selecionadas, tá? Vamos desmarcar. O nosso 0 lá, ele tá
sobrescrevendo aqui, como a gente está usando o order, né? Então ele está sobrescrevendo o zero aí, tá? Deixa assim mesmo, tá? Não tem problema por enquanto aí. Depois a gente volta e arruma isso daí. Bom, então agora o que está faltando aí é a gente criar o onActionItemClicked, né? Para que a gente realmente daí possa apagar os itens ali da lista. Então aqui ele funciona parecido com a questão do menu lá, tá? Então ou você faz um switch ou você faz um if. Como você pode ter mais de um item aí dentro desse menu contextual, então você tem que tratar qual que o usuário está pressionando, tá? Aqui eu vou usar um if mesmo, tá? Item.get item id igual rd.actionDelete. E daí a gente vai pegar aqui os itens marcados aí, as posições marcadas, né? O get checked item positions. Ele retorna um sparse boolean array. Tá? Então a gente tem que atribuir isso aí para sparse boolean array selecionados. Daí vamos fazer aqui a nossa lógica agora aí. Selecionados.size for int i igual a 0 i menor que size i mais tarefas.set selecionados.keyAt. Aqui eu poderia fazer isso aqui, ó, tarefas.remove, tá? Ele já tiraria os itens que eu marquei da lista. Só que o que acontece? Como a gente está trabalhando com um array list, quando você remove um item do array list, ele, como que eu posso falar? Ele rearranja as posições do array para você, tá? Então, por exemplo, eu apaguei a posição 1. O que era a posição 2 agora se torna a posição 1. Então o array ele vai vir todo para a esquerda. E daí, conforme eu for passando no meu for, eu posso acabar removendo itens que não eram para ser removidos, tá? Então por isso que eu estou fazendo essa lógica aqui. Então eu vou fazer um set, que daí eu só mudo o conteúdo da posição, tá? Vou indicar com um X. E daí depois eu vou remover todos os itens que tiverem um X na posição, tá? Então fiz isso aqui. E daí agora a gente vai pegar aí um iterator tarefas.iterator. Então, enquanto ele tiver itens para iterar, vou fazer um if aqui, next.equals, se for igual a x, it.remove, tá ok? Aí eu action mode faço um finish no meu modo contextual, retorno true para indicar que eu fiz a manipulação aqui no meu action at item click day, tá ok? Manda rodar lá. Então aí a nossa aplicação. Agora eu vou selecionar aqui, ó. Então ele vai ficar só o AA e só o DB no meu list view, tá? Manda apagar. Ó, ficou só os dois ali. Tá ok? Vamos ver aqui se falta mais alguma coisa. Long click, destroy action mode. Então, character exchange. Acredito que esteja tudo aí, tá? O finish, callback, tá ok? Então, o action mode, sempre que você quiser sair do teu menu contextual, pela programação, você faz um finish lá, senão o usuário, quando ele der um ok lá, na opçãozinha aqui, tá? Então ele já faz o finish também aí para você. Seguindo aqui, esse é bem mais tranquilo assim, só uma coisa mais light aí, para a gente ver como alterar o ícone do nosso aplicativo aí. Então vocês vão trabalhar lá com o manifest, com as opções Android Icon. Tá? Então vamos pegar aí o nosso projeto, vamos pegar lá o manifest. Então a gente tem aqui ó, Android
icon, tá? Aí você muda o ícone que fica mostrando lá o teu aplicativo instalado. E você pode mudar por activities também, tá? Então eu posso dar um ícone separado para cada activity, de repente, para identificar ela, tá? Então eu vou pegar, por exemplo, a minha main 2 aqui, tá? Ícone, Android, Drobo, vamos colocar aqui, IC, menu, Info Details, tá? Na minha main activity aqui, eu não vou colocar um ícone, porque como ela está definida como main launcher, ela usa esse ícone que eu tenho definido para a aplicação inteira, tá? Então, se eu definir um ícone aqui para minha main activity, ele vai sobrescrever esse ícone que eu tenho aqui em cima, tá ok? Então, para mim utilizar esse ícone aqui, eu não seto nada na minha main activity, tá? Porque ele é válido tanto para main activity quanto para minha aplicação como um todo. Eu vou mostrar para vocês aqui como que vocês vão fazer para pegar um ícone customizado aí, tá? Então, vamos pegar aqui o nosso navegador aí. Tem vários sites que tem ícones aí, vocês podem estar buscando no Google aí, tá? Vamos colocar aqui Icon Finder. Opa. Bom, já caiu aqui. Foi errado, mas foi certo, né? Icon Finder, tá? Vamos colocar aqui Task. A gente fez um aplicativinho aí de tarefas, tá? Free 64 pixels de tamanho, que é um tamanho bom aí para Android. Cada resolução de dispositivo tem um tamanho de ícone específico, tá? E aí vocês podem estar consultando da documentação do Android quando forem trabalhar com isso daí. Sempre que vocês forem personalizar qualquer coisa gráfica aí dentro do Android, deem uma pesquisada antes nos guias do próprio Android de que tamanho que devem ser os ícones, como que você deve tratar a parte gráfica e toda essa coisa arada toda, tá? Aqui eu vou trabalhar com 64, que é um tamanho adequado aí para resoluções média e um extra de uma tela um pouquinho maior aí, de uns 300 e poucos dpi aí, ele já fica uma coisa legal, tá? Eu vou utilizar esse terceiro íconezinho aqui, tá? Vocês podem escolher um outro aí, tá? Eu vou pegar esse aqui, ó. 64 pixels. Vamos baixar lá. Fez isso daí. Vocês vão pegar lá onde foi baixado. Seleciona o ícone, tá? Só renomeiem ele para alguma coisa aí, tá? Nossa aplicação aqui. Action Bar ícone. Tá? Vem aqui. Copiar. Daí lá no Android Studio vocês vão vir aqui na pastinha MIP Map. Botão direito. Paste. Ele vai pedir para que vocês escolham para qual resolução que é esse ícone aí, tá? E que eu falei, você tem para cada resolução você tem um ícone de tamanho diferente para se adequar à resolução que você vai estar trabalhando aí no dispositivo do usuário, tá? Então normalmente o que você vai ter? Você vai ter aí ó, 1, 2, 3, 4, 5 ícones para a tua aplicação. Eu vou colocar aqui o XHTPI, tá? Mas aí vocês veem no dispositivo de vocês aí, qual que exatamente é a resolução deles aí. Dá um OK. Vai lá, ó, Action Bar ícone. E daí a gente vai mudar aqui. Tá? Ó, Action Bar ícone. Nosso íconezinho ali. Manda rodar lá. Então aí, ó, nosso aplicativo. Ó, nossa main activity com um ícone. Vou abrir aqui a nova tela. Ó. Ela tem outro ícone. Tá? Vou sair aqui, ó. Na lista de aplicações instaladas está lá a nossa agora com um íconezinho que a gente escolheu, tá? E não aquele ícone verdinho do bonequinho do Android lá, tá? Então vocês podem estar customizando aí aplicações de vocês com os ícones aí, mudando cores e tudo mais, tá ok? Então da nossa aula de hoje é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima.